Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Mais Informado. Eu sou o Hiker. Nesse vídeo eu falo sobre a verdadeira história de Ragnar Lothbrok, esse personagem histórico que foi muito bem abordado na série Vikings. A série Vikings chegou ao seu fim. Uma série que começa com um fazendeiro chamado Ragnar Lothbrok e seu irmão Rollo. Ambos se juntavam nas expedições sob o comando do seu Lorde ali, do seu Jarl, da região onde eles habitavam para fazer saques em outras regiões. E na série, após Ragnar e Rollo perceberem que as regiões do Mar Báltico que eles atacavam não tinham muitas riquezas, e ouvir sobre a existência de outros reinos ricos para o oeste, ele decide preparar uma expedição para lá. Porém, o Lorde da sua região não apoiou a sua ideia, não acreditando na existência de terras a oeste. Então, Ragnar mandou Floki construir alguns barcos ali, um barco para sua jornada. E então temos a sua jornada para Bretanha, que ocorreu o famoso assalto ao mosteiro de Lindisfarne em 8 de junho de 793. Um fato histórico que deu fim à Era de Vendel e deu início à Era Viking. Ali encontraram diversos utensílios feitos em ouro e prata. Eles descobriram que podiam encontrar lugares para fazer saques desprotegidos. A partir de então, os povos nórdicos começaram a fazer cada vez mais expedições para a Bretanha. Na história real, o relato que temos sobre o assalto ao mosteiro de Lindisfarne foi feito pelo monge Alcuino de York, e ele disse o seguinte: com quase 350 anos em que vivemos nesta terra linda, nunca tal terror como o de agora apareceu na Bretanha, que sofre com uma raça pagã, nem pensando que tal incursão do mar poderia ser feita. Eis que a igreja de São Cuthbert, salpicada com o sangue dos sacerdotes de Deus, despojados de todos os seus ornamentos. Os pagãos derramaram o sangue dos santos ao redor do altar, pisaram sobre os corpos no templo de Deus, como esterco nas ruas. Ele não descreveu, na verdade, quais vikings participaram dessa ação e nem quantos, chegando a ter divergências entre o número de 20 ou 60 invasores. Então, para início de tudo, não existe provas de que Ragnar estava na invasão ao mosteiro de Lindisfarne. Na série, Ragnar teve êxito nas suas idas na Bretanha. Isso gerou inveja por parte de seu Lorde, que culminou em um desafio, acabando por dar a Ragnar o título de Jarl, o Lorde ali das terras de Kattegat. A série retrata que Ragnar teve duas esposas, Lagertha, a famosa Dama de Escudos, uma brava guerreira, e Áuslug, uma vidente. Com o passar do tempo, Ragnar ganhou prestígio e se tornou mais poderoso, o que gerou inveja do rei Horik, que tramou contra sua vida, usando Floki. Mas, para surpresa de todos, Floki nunca traiu Ragnar. Assim, o feitiço se voltou contra o feiticeiro, e Horik foi morto por Ragnar com toda sua raiva, se tornando rei. Apesar do que conta a série, na história real eu não encontrei ao certo como Ragnar se tornou um rei, mas ele é descrito como um rei entre as províncias ali da Dinamarca e Suécia. Isso porque a região onde ele estava, onde estavam seus domínios, são parte hoje que engloba esses países. E como eu disse antes, a Escandinávia era repleta de reinos. Lothbrok era como se fosse um apelido, que significava calça peludas, fazendo referência às suas calças, que eram feitas de pele de lobo e eram fervidas em piche para se tornar mais resistentes. Quanto ao seu nascimento, fontes divergem se foi na atual Suécia ou Dinamarca. Já seu pai foi o rei sueco Sigurdur Ragnar, pertencentes à dinastia dos Ingligos, que, segundo a crença local, eram descendentes dos deuses nórdicos. Ingino foi o primeiro rei dessa dinastia, e ele teria sido filho de Liord, o deus Vanir dos mares. Ele fundou o templo de Uppsala, o famoso templo de culto ao paganismo nórdico.
e após sua morte, Enguino passou a ser venerado como a reencarnação do deus Freyr. Bom, e o primeiro feito descrito na lenda de Ragnar, na verdade, foi reunir uma tropa para vingar a morte de seu avô, contra um reino que possuía um rei cruel e abusivo. Foi nessa ocasião que Ragnar libertou diversas mulheres que estavam cativas, e então lhes deu armas para lutar. E uma dessas jovens o impressionou na batalha, e essa era Lagertha, que lutava bravamente como os demais guerreiros. Ragnar então se apaixonou por ela, mas ela não aceitou suas investidas. Chegou a colocar um cachorro e um urso para mantê-lo afastado, mas ele não desistiu e com uma lança matou o cachorro e o urso, conquistando Lagertha por sua bravura. Então Ragnar voltou para sua terra com Lagertha. Eles se casaram e tiveram 2 filhos. Um deles chamado Friedrich e outras 2 filhas mulheres. Mas devido a diversas brigas, eles se separaram. Bom, segundo a lenda, Lagertha não foi a mãe de Bjorn, e Rollo foi um bravo viking, porém não foi irmão de Ragnar, e de fato ele se tornou um conde da Normandia. Bom, e após se separar de Lagertha, Ragnar se casou com uma princesa sueca chamada Thora, que teve 2 filhos, Erik e Agnar. Só que ambos morreram numa batalha quando já estavam adultos na Suécia, enquanto Ragnar estava em uma expedição no Mar Báltico. Ragnar perdeu sua segunda esposa muito cedo. Com a morte de Thora, Ragnar conheceu uma linda jovem que parecia uma simples camponesa. Então, Ragnar lhe deu um desafio. Ela deveria aparecer nem vestida nem nua, nem faminta nem satisfeita, nem sozinha nem acompanhada. Aslug apareceu vestida com uma rede, comendo uma cebola e acompanhada de um cachorro. Ragnar então ficou impressionado com sua astúcia. Aslug era muito sagaz e possuía uma linhagem de respeito entre os povos nórdicos. Ela era filha de Sigrfrid, o famoso guerreiro que matou o dragão Fafnir, e Brunhild, uma famosa valquíria filha do deus Odin. Com Aslug, Ragnar teve 5 filhos, e segundo a lenda, Bjorn estava entre esses filhos. Na verdade, ele teria sido filho de Aslug, e não de Lagertha. E com Aslug, Ragnar teve Bjorn, Vidsekir, Sigurd, Halfdan e Ivar. Mesmo tendo se casado 3 vezes, Ragnar saía com várias mulheres. E com uma delas ele teve mais um filho, Ubba Ragnarsson. Em 845, uma enorme frota de navios vikings foi pelo rio Sena, fazendo diversos saques nas vilas e, por fim, fazendo o famoso cerco a Paris, que acabou caindo, sendo saqueada pelos nórdicos. E de acordo com a Crônica dos Francos, esse ataque foi liderado por Ranieri, que os historiadores dizem se tratar, na verdade, de Ragnar. E durante seus ataques ao Reino dos Francos e à Bretanha, seus filhos cresceram e se tornaram grandes guerreiros. Na série, após uma derrota humilhante em Paris, Ragnar foi para um alto exílio e por alguns anos ficou desaparecido. Quando retornou desse exílio, ele juntou um grupo para fazer um grande ataque à Bretanha, com o intuito de fazer assentamentos e manter uma moradia permanente na região, que possuía uma terra fértil, diferente de onde eles moravam. Porém, poucos se juntaram a ele nessa jornada, levando 2 barcos apenas, que, para piorar a situação, caíram numa poderosa tempestade. Após naufragar, a série conta que Ragnar se entregou no reino de Wessex, e Egbert, que era o rei ali da região, teria entregado ele para Aella, que era o rei de Nortúmbria, e esse rei o matou jogando Ragnar em um poço de serpentes. Porém, outras fontes dizem que a tempestade jogou diretamente na Nortúmbria, e os soldados do rei Ela o capturaram. Mas, na verdade, não temos certeza se Ragnar morreu na Bretanha, pois existem fontes que tratam como a sua morte sendo na última tentativa de invasão a Paris, e ela teria sido ou por ferimentos da mesma, ou por cólera.
Mas o que se sabe realmente é que o grande exército pagão que chegou à Bretanha um pouco depois, eles chegaram em busca de vingança pela morte de Ragnar. E quanto a isso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os reinos vikings da Bretanha, que segue agora na parte final desse vídeo. Bom, o contexto histórico onde se passa ali a lenda de Ragnar foi durante o Império Carolígio de Carlos Magno, quando o cristianismo estava em grande expansão. As principais fontes históricas que temos sobre esse período são as crônicas anglo-saxãs, descrições feitas em pedras rúnicas no sul da Escandinávia, fontes escritas pelos francos e, posteriormente, algumas obras feitas entre os séculos XII e XIII. E quanto aos seus feitos, existem dúvidas sobre quais foram feitos por ele ou por um rei dinamarquês chamado Rigfrid, ou pelo próprio Renieri, que invadiu Paris, ou até mesmo pelo rei Horik, e também alguns outros personagens da cultura nórdica. Inclusive, aquela questão de tomar a filha do rei para abrir a cidade e depois saqueá-la teria sido feito por seu filho Bjorn em uma cidade no Mediterrâneo. Na verdade, alguns historiadores chegam a dizer que Ragnar foi uma junção de vários personagens, mas a existência dos seus filhos já foi comprovada, então eu acredito com certeza que Ragnar existiu. Bom, esse aqui foi o vídeo contando a história por trás ali da lenda de Ragnar Lothbrok, a verdadeira história falando de Ragnar. É lógico que tem muitas outras coisas falando a respeito de Ragnar, eu fiz um resumo, pois tem muita história sobre ele. Ele foi um rei viking lendário, muito famoso na sua época, e depois vieram aí a fama do Ivar, Bjorn, o rei Harald, entre outros. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, acompanhe a playlist sobre vikings que eu tenho, diversos vídeos aí sobre a era viking. Espero ver você aqui no próximo vídeo e até a próxima!